Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Rafael Sequim, seu professor de Química do curso Marinheiro. Na aula anterior, nós vimos duas características muito interessantes, que é o número atômico e o número de massa, e nós conseguimos calcular e identificar isso aí. Na aula de hoje, nós vamos ver que existem alguns elementos que têm características semelhantes, ou seja, eles se igualam em alguns pontos. E quando eles se igualam em alguns pontos, nós vamos ver que nós podemos dar nomes específicos a eles. E esses nomes são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Beleza? Então, essas características aí, nós vamos ver uma a uma o que significa cada uma delas. Vamos lá. O primeiro são os isótopos. Os isótopos nada mais são do que elementos químicos que possuem o mesmo número de átomos, porém com o mesmo número atômico, porém com número de massa diferente. Galera, nós vimos que o número atômico é representado por essa letrazinha aqui, ó. Letra Z, né? Vou pegar aqui. Letra Z. E nós percebemos que para saber qual que é o número atômico, nós vimos o próton, né? Qual que é o próton, quantidade de prótons que vai ser igual ao número eletrônico. Vamos analisar para essa figura aqui, ó. Nós temos um cloro. Aqui em cima nós vimos que isso aqui representa a massa, né? E aqui embaixo nós vimos que isso aqui representa um número atômico. Se você está com dúvidas, se você não consegue identificar isso, olha lá a aula anterior, refaça os exercícios, tire dúvida para você chegar aqui nessa aula tranquilo. Então nós vimos aqui que aqui embaixo é o número atômico, representa o número de prótons, e aqui em cima é a massa. Lembrando aí que a massa é igual ao número de prótons, né, que é Z, mais o número de nêutrons, beleza? Então vamos analisar esses dois elementos aqui, cloro. Ó, o nome dele é cloro, beleza? O número da massa. Nesse daqui a massa é 35. Nesse daqui a massa é 37, ou seja, há uma diferença da massa. O número atômico é igual aos dois, ó, 17, 17. O número de prótons é igual, o número de elétrons é igual. Entretanto, o número de nêutrons é diferente. Por que isso? Vamos lá, vamos fazer aqui rapidamente. Olha só, nós vimos que o lápis aqui, peraí, aqui. Nós vimos que massa é número atômico mais número de nêutrons, ou massa é igual ao número de prótons mais número de nêutrons. Então vamos olhar esse daqui, ó, esse primeiro aqui. Qual que vai ser a massa dele? 35, né? É igual. Qual que é o número de prótons? 17, mais o número de nêutrons. Então 35 menos 17, o número de nêutrons vai dar 18. Aqui nesse outro elemento aqui, 37 é igual a 17 mais N. Daqui eu vou achar que N vale 20. Então, observem, galera, que os isótopos, vamos escrever aqui, ó. Deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês. Não, vamos escrever aqui embaixo. Os isótopos, olha aqui quem está aqui, é um P. P lembra o que para você? Prótons. Então, isótopos são elementos que possuem, elementos químicos, né, que possuem o mesmo número de prótons. Se eles possuem o mesmo número de prótons, consequentemente, eles também vão ter o mesmo número atômico. Por quê? Porque o número atômico é dado pela quantidade de prótons. Beleza? Tranquilidade? Se eles vão ter o mesmo número de prótons, eles vão ter que ter alguma coisa diferente, que vai ser o que? Justamente a massa que ele está falando aqui. Ótimo, eu acho que deu para entender. Agora vamos, então, falar de uma outra característica. Aliás, ainda sobre os isótopos, existem isótopos que podem receber nomes diferentes. Nós vimos que os isótopos P, tem um P, lembra de próton. Então, os isótopos têm a mesma quantidade de próton. Vamos dar um exemplo aqui do hidrogênio. Esse hidrogênio, isso aqui representa o que mesmo, galera? Isso aqui representa número atômico. Aqui também, ó, número atômico. E aqui, número atômico. E aqui em cima vai representar o quê? A massa, né? Que é representada pela letra A. A massa e a massa. Eles possuem o mesmo número atômico, então eles são isótopos. Eles vão ser sempre o mesmo elemento, tá? No caso lá o cloro, aqui o hidrogênio, eles são sempre o mesmo elemento, mas eles podem ser chamados
de nomes diferentes. Nesse caso aqui, ele diz que o hidrogênio que possui um próton, ele vai chamar de monetério. Tá vendo? Com 2 prótons, deutério. E com 3 prótons, tritério. E assim vai. Ó. É um hidrogênio mais leve, esse é um hidrogênio pesado, e esse aqui também conhecido como trítio. E observe aqui, ó, a massa muda e o restante é tudo igual. Se a massa muda, os prótons são iguais, elétrons iguais, o que vai ter que diferenciar um dos dois? Vai ter que diferenciar o número de nêutrons, conforme eu falei com vocês na anterior. Aqui é só para mostrar para vocês que eles podem receber nomes diferentes. Tá bom? A próxima semelhança são os isóbaros, certo? Nós vimos os isótopos, agora nós vamos ver os isóbaros. Os isóbaros, eles têm a massa deles é igual, ó. O A ou a massa, né? Que é igual, vou escrever aqui, ó, massa. A massa deles é igual, tá? A massa deles é a mesma. Vamos olhar para esse elemento aqui, para a gente analisar. Ó, esse elemento é o cálcio e o potássio. O cálcio, ele tem 20, o quê? 20 número atômico, ou seja, 20 prótons. Esse aqui tem 19 número atômico, que são prótons, o potássio. 40 é o quê? A massa. 40 é o quê? A massa. Observem que se eles têm a massa iguais, eu vou chamar eles de isóbaros. Então, esse B aqui não é igual ao A, né? Não é igual ao próton, que lembra o próton, mas vocês têm que lembrar que B, quando aparece esse B aqui, representa massas iguais. Ó, o cálcio, os dois têm 40 de massa, né? O número da massa é 40. O número atômico é 20 para esse e 19 para esse. Então, eles têm número atômico, ou seja, Z deles é diferente. Tá bom? Tem o mesmo número, tem número de prótons diferentes, né? Número atômico diferente, consequentemente número de prótons diferentes. Número de elétrons deles também é diferente e o número de nêutrons também é diferente. Mas a massa é a mesma. Como que eu sei que a massa é a mesma? Quando você pega o número de prótons, 20, mais o número de nêutrons, 20, isso aqui se eu somar vai dar 40. Aqui é a mesma coisa, 19 mais 21, se eu somar vai dar 40. Quando eu somo prótons com nêutrons, eu consigo encontrar a massa, como nós vimos na aula anterior. Ok? Ainda temos os isótonos. Isótonos, olha para a letrinha aqui, para a palavra aqui. Isótonos tem esse N. Esse N lembra o que para você? Lembra nêutrons. Então, eles têm o mesmo número de nêutrons. Nêutrons é igual. Nêutrons. Ó. Nêutrons é igual. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Vamos olhar para esse elemento? Olhando aqui de cara, a gente não vai conseguir identificar. É o cálcio e o potássio de novo. Mas a gente, para calcular o número de nêutrons, nós já vimos. É como? Tem que usar aquela fórmula. Massa é igual a prótons mais nêutrons. Eu vou descobrir o número de nêutrons. Vamos fazer o exemplo do cálcio, mais uma vez, para fixar bem na cabeça de vocês. Qual que é a massa? A gente vai olhar sempre aqui para cima. Ó, a massa A vale 40. Qual que é o número de prótons? Aqui embaixo, que é a mesma coisa que número atômico, vale 20. Mais nêutrons. Então, nêutrons, passando 20 para lá, subtraindo, 40 menos 20 é igual a 20. Vamos fazer para o potássio aqui? O potássio é A é igual a P mais N. A vale 39, P vale 19, mais N. 39 menos 19, 20. N vale 20. Observe que os dois possuem o mesmo número de nêutrons. Se eles possuem o mesmo número de nêutrons, eu vou chamar eles de isótonos. Ó, aqui ó, embaixo, aqui, ó. Mesmo número de nêutrons. Ah, tem massa diferente, tem átomo diferente. Não importa. O que importa é a semelhança. A gente está classificando os elementos químicos quanto à sua semelhança. Então, se eu falo que tenho dois elementos químicos que são isótonos, eu posso garantir que eles possuem o mesmo número de nêutrons. Assim, sucessivamente, nas outras características que nós já analisamos. Por fim, para finalizar, os elementos isoeletrônicos. Isoeletrônicos são elementos que possuem o mesmo número de elétrons. Vamos olhar para esses três elementos mais uma vez. Olha aqui, nós temos o sódio,
o oxigênio e o neônio. Os três aqui, eles possuem, ó, isso aqui é que? Massa, isso aqui é prótons, né? Ou número atômico. Diferentes, tá vendo? Um tem 23, outro tem 16, outro tem 20, o número da massa. O número de prótons ou número atômico, um tem 11, outro tem 8, outro tem 10. Mas aqui tem uma característica importante que eu vou relembrar com vocês. Nós vimos o seguinte, que um elemento ele tem o mesmo número de prótons e elétrons, tá? Ele tem o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons no seu estado natural, tá? No seu estado inicial. Ele pode perder elétrons, ele nunca pode perder prótons, mas ele pode perder ou ganhar elétrons. Isso daí vai se dar um processo, né, de eletrização. Esse processo de eletrização pode ser por atrito, por várias formas, que não vem ao caso aqui. Então, nosso elemento ele pode ganhar ou perder elétrons. Se ele perder elétrons, ele vai ficar carregado positivamente, ou seja, perdeu cargas negativas, ficou mais positivo. Se ele ganhar elétrons, ele vai ficar carregado negativamente. Isso aí é uma aula à parte que a gente vai dar lá na disciplina de física. Mas olha aqui, o que eu preciso de saber aqui, basicamente? Eu tenho sempre o número de prótons e o número de elétrons iguais. Ó. O número de prótons é a mesma coisa que o número de elétrons. No estado natural. Mas esse elemento químico, ele pode se tornar um íon. Se ele se tornar o íon, significa que ou ele ganhou elétrons ou ele perdeu elétrons. Então, ele vai ganhar elétrons ou perder elétrons. Quando isso acontece, a gente chama esse elemento químico que teve essa defasagem, podemos dizer assim, de elétrons, a gente vai chamar ele de íon. Nesse caso aqui, nós temos alguns que são íon e outros não. Por exemplo, o neônio, ele não é íon. Como que você sabe, professor? Porque não tem nenhum númerozinho aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada aqui. Se não tem nada aqui, eu sei que esse elemento aqui, ele não ganhou nem perdeu elétrons. Agora, e o sódio? O sódio, ele está positivamente aqui, ó, tem um positivozinho. Significa que ele perdeu um elétron. Então, ele menos um elétron. Tá? E esse oxigênio? O oxigênio, ele ganhou 2 elétrons. Como que você sabe, professor? Tem um menos 2. Qual que é a carga do elétron? Não é negativa? Se a carga do elétron é negativa, esse oxigênio, ele está 2 unidades mais negativos. Então, significa que ele ganhou 2, né? Olha, vou botar assim, ó, para ficar mais legal. Esse aqui perdeu um elétron. E esse aqui ganhou dois, né? Nós já vimos que tem o número 2, 2 elétrons. Beleza, até agora estou entendendo tudo, estou sabendo de tudo. Um elemento ele tem o mesmo número de prótons e elétrons. Recapitulando aqui, galera. Se ele perde elétrons ou ganha elétrons, prótons ele nunca vai perder, tá? Ele vai se chamar de íon. Se ele é um íon, ou ele ganhou ou ele perdeu elétrons. Ótimo. Agora, vamos analisar os 3 elementos. Esse aqui tem um maisinho aqui. Se tem um maisinho aqui, ele perdeu um elétron. Como você sabe que ele perdeu, professor? Porque ele está positivo. Se ele está positivo, é porque alguma carga negativa foi embora dele. Então, ele perdeu um elétron. Aqui tem 2 menos. Então, significa que ele ganhou 2 elétrons. Como que você sabe? Porque tem um negativo. Se tem um negativo, aquele elemento está com mais cargas negativas. Por isso, ele ganhou 2 cargas negativas. E esse aqui não aconteceu nada. Ele está com 0, tá bom? Então, vamos analisar agora por que eles são chamados isoeletrônicos. Porque eles têm o mesmo número de prótons e elétrons. Aliás, o mesmo número de elétrons. Ó, eletrônicos. Vamos pegar aqui, ó. Eletrônicos. Lembra de elétron, não lembra? Iso é igual, né? Mesmo número de elétrons. Isótonos. Tem o mesmo número de nêutrons. Iso, mesmo. Nêutrons, ótonos, né? Isótopos, mesmo número de prótons. Isóbaros, mesmo número de massa. E agora, isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. Ok? Então, vamos lá. Massa. A massa é 23. Tudo bem. Átomos. Número atômico, que é o número de prótons, ele tem 11. Teoricamente, se esse cara aqui, se o sódio tivesse um estado fundamental, ele teria que ter
11 elétrons também. Porém, ele perdeu um, nós já vimos. Então, 11 menos 1 dá 10. Então, ele tem 10 elétrons. Vamos para o segundo, o oxigênio. Número atômico, 8, ou seja, número de prótons, 8. Então, ele tem 8 prótons. Lógico, se ele estivesse no estado original, não sendo um íon, ele teria que ter também 8 elétrons. Só que ele ganhou 2. Por quê? Porque tem um menos 2 aqui, nós já vimos. Então, ele tem 10 elétrons. E o neônio? O neônio ele já tem naturalmente 10 prótons e 10 elétrons, porque ele não perdeu nada. Então, observe o que aconteceu. Todos os três possuem 10 elétrons. Então, eu vou chamar esse cara aqui de isoeletrônico. Galera, era isso que eu tinha para a aula de hoje. Mostrar as 4 características de igualdade que representam, né, nomenclaturas especiais para esses elementos aí. Um grande abraço, fique com Deus, não deixem de fazer os exercícios. Até a próxima aula.